Há muito tempo no céu, quando Hestia e Ártemis estavam prestes a sair para tomar banho, foram abordadas por Afrodite, que começou a brigar com Ártemis. A deusa da beleza perguntou a Ártemis se ela não conhecia o amor, afirmando que ela estava 2000% perdendo a vida por não conhecer o amor, e a considerou manca. Hestia tentou se levantar por Ártemis, pedindo a Afrodite para parar de brigar com ela o tempo todo. Mas Afrodite disse a Hestia que ela iria intimidá-la se ela tentasse desobedecê-la. Como uma deusa da beleza, Afrodite era o oposto de deusas virgens, como Hestia e Ártemis, o que as causou um conflito. Afrodite começou a zombar de Ártemis, dizendo que Ártemis era estúpida por estar brincando de caçar feras, chamando-a de bárbara. Ela continuou dizendo que, enquanto Hestia ainda era adorável, Ártemis e Atenas estavam no caminho de serem fracassadas como mulheres por serem virgens inexpugnáveis, e alegaram que eram deusas rabugentas que estavam confundindo a virgindade com algo sagrado, rotulando-as de impopulares deusas, em vez de deusas virgens. Ártemis, que tinha ficado em silêncio e sem emoção o tempo todo, não entendeu o que Afrodite estava dizendo, mas sabia que ela foi insultada, fazendo-a agarrar seu arco e apontá-lo a queima-roupa para Afrodite. Temendo por sua vida, Afrodite usou seu arcano para se teletransportar. No entanto, provou ser inútil, pois a flecha de Ártemis ainda perfurou seu traseiro porque Ártemis nunca errou. Embora Afrodite constantemente pegasse briga com as deusas virgens, ela sempre era derrotada. E se Afrodite estivesse envolvida, Atenas ajudaria Ártemis, mesmo que as duas deusas não fossem particularmente amigáveis uma com a outra. Depois de ser derrotada, Afrodite geralmente chorava por Hera, embora Hera simplesmente risse de seu infortúnio. Quando Hestia e Ártemis estavam prestes a sair pela segunda vez, Afrodite voltou para elas, afirmando que ela estava dizendo isso por gentileza, acrescentando que ela definitivamente não estava fazendo isso porque ouviu alguns deuses mencionarem que preferiam Ártemis a ela. Continuando, ela afirmou que a castidade e a pureza era uma desculpa egoísta para permanecerem limpas, e uma desculpa usada por mulheres que não tinham a resolução de se sujar, afirmando que Ártemis definitivamente estava perdendo porque ela não tinha experimentado o amor. Muito tempo depois, Ártemis se lembrou do que Afrodite disse durante o treino de tiro ao alvo, fazendo com que ela errasse o alvo. Lante, que estava praticando com ela, notou que era a primeira vez que ela via Ártemis errando, levando a deusa a mencionar que ela se deixou distrair. Tentando novamente, ela atingiu o ponto morto do alvo. Em uma floresta na montanha em uma terra remota, a família Ártemis estava lutando contra Vivers. Ao ouvir um relato de que uma Viver estava vindo do oeste, Ártemis levou Lante e várias outras com ela, deixando Retusa atrás para comandar as forças restantes. Apesar disso, Ártemis deixou seu grupo para trás e derrotou a Viver e a maior parte de um grupo de lobos cinzentos sozinha antes que Lante a alcançasse, fazendo com que Lante se preocupasse com sua deusa. Após a batalha, os membros da família se dividiram para coletar pedras mágicas e soltar itens dos monstros derrotados que eram sua fonte de renda. Como a família passava a maior parte do ano morando nas florestas, elas gastavam dinheiro na compra e conserto de armas, e também doavam para a vila que havia sido atacada por monstros. Ártemis tentou ajudar no processo de reunião, mas as membros da família lhe disseram para descansar. Assim que terminaram, o grupo voltou para a vila de Pébricla, a cidade que havia pedido que ela se livrasse das Vivers que haviam aparecido. Vivers normalmente não viviam na área, e Ártemis mencionou que essas Vivers vieram do Vale dos Dragões, notando que mais monstros tinham aparecido de lá nos últimos tempos. Enquanto os membros de sua família trocavam os itens descartados por dinheiro, Ártemis, Retusa e Lante estavam esperando no centro da aldeia quando um homem confessou a Ártemis, embora ela o rejeitasse. Normalmente as coisas acabariam aí, porém naquele dia Afrodite também estava em Pébrica com sua família, e ela chamou Ártemis depois de vê-la rejeitar o homem. Quando Ártemis perguntou por que ela estava lá, Afrodite disse a ela que ela tinha ouvido falar sobre uma deusa virgem que não tinha aprendido a lição
e ainda estava brincando de caçar no meio do nada, e alegou que ela estava por perto. Artemis perguntou se ela tinha vindo vê-la, o que Afrodite negou veementemente. Voltando sua atenção para o homem, ela sentiu pena dele enquanto zombava de Artemis, e um sorriso foi o suficiente para ele ficar com o rosto vermelho e se apaixonar por ela. Seu sorriso também afetou aqueles ao seu redor, porém Retusa e Lante conseguiram resistir. Com apenas um sorriso, sem usar seu charme, Afrodite transformou todo o incidente em uma farsa. Artemis protestou suas ações, levando Afrodite a mencionar que ela estava apenas brincando um pouco e liberou todos. Ela então perguntou a Artemis com o que ela ficaria, ao que Artemis respondeu que ela ficaria bem com desejos não físicos. Quando questionada se ela odiava os homens, ela respondeu que não, acrescentando que ela respeitava caçadores qualificados e aqueles que ensinavam a castidade. Ao ouvir sua resposta, Afrodite afirmou que Artemis estava se contradizendo, apontando que o homem não havia pedido um relacionamento físico, e acrescentou que Artemis já havia tomado sua decisão antes que o homem dissesse qualquer coisa. Afrodite continuou afirmando que Artemis estava sendo manipulada pela palavra castidade, apontando que Hestia expressaria de todo o seu coração seu amor se ela encontrasse alguém mesmo sendo uma deusa virgem, razão pela qual Afrodite a considerava ainda adorável. Finalmente, Afrodite considerou Artemis como imatura e uma criança. Quando Artemis mencionou que ela tinha que proteger sua castidade como uma deusa virgem, Afrodite apontou que ela ainda poderia se apaixonar por alguém, e Afrodite tinha um sorriso transparente de uma deusa em vez de sua expressão triunfante usual. Mesmo assim, ela logo voltou ao normal quando disse a Artemis que lhe ensinaria a diferença entre o amor e apaixonar-se, se ela se prostrasse e implorasse a Afrodite que a ensinasse. Uma semana depois, à noite, Retusa relatou a Artemis no acampamento que elas haviam acabado de matar todos os Weavers. Retusa continuou seu relato, informando a Artemis que quando elas visitaram a aldeia outro dia, Lante havia conversado com um homem que estava passando e disse coisas que ela hesitaria em repetir. Lante tentou explicar, mencionando que ela só pegou uma maçã que ele deixou cair, mas também mencionou que ela só pensava que ele era alto e que era o destino quando seus dedos se tocaram. Retusa tinha uma expressão sombria no rosto. No entanto, Artemis disse a todos que ela não tentaria impedi-los de amar alguém, mas elas teriam que ir embora se quisessem um esposo. Todas ficaram em silêncio por um tempo, até que Lante perguntou por que Artemis não gostava e evitava o amor entre um homem e uma mulher. Artemis respondeu que era porque ela presidia a castidade, levando Lante a dizer que ela deveria se apaixonar, e começou a falar sobre estar apaixonada, fazendo com que as outras começassem a falar sobre o amor também. Vendo isso, Artemis se virou para Retusa e perguntou se ela concordava. Então se perguntou se uma deusa imutável como ela poderia mudar. Ela então disse a todos que deveriam dormir, já que precisavam seguir para o próximo pedido de emprego, que seria nas ruínas de Elsos. Depois que Bel derrotou Antares, Artemis chorou e sorriu no pilar de luz. Suas lágrimas eram uma promessa daqui a 10.000 anos, e Bel foi a primeira vez que ela se apaixonou. Quando ela desapareceu, ela concordou que o amor era uma coisa maravilhosa, como os membros de sua família lhe disseram, e agradeceu a Afrodite por suas palavras quando ela finalmente as entendeu. Em outro lugar, Afrodite chorou e soluçou enquanto observava Artemis voltar para o céu, chamando-a de idiota.